Bem, gente, já de volta com o último bloco do programa. Uma pesquisa desenvolvida no Pará está transformando derivados da mandioca em alimento eficiente e de baixo custo, sabe para quem? Para os animais, fortalecendo a produção agropecuária. O projeto já mostra resultados concretos, como a substituição do milho na ração animal e ganha reconhecimento internacional. Para conversar sobre esta inovação que nasce na Amazônia, recebemos o professor e pesquisador Tiago Carvalho, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Querido, gratidão por estar aqui. Que notícia, como diria o outro, alvissareira, em plena segunda-feira. O que vocês andam descobrindo nos potenciais, principalmente da mandioca? Boa tarde, Vanessa. É uma honra estar aqui novamente, né? E, de fato, a gente, na verdade, não quer reinventar a roda, mas a gente quer otimizar e trazer coisas que antes eram jogadas fora ou eram resíduos, né? Sim. Ou não tinham uso correto, porque muita gente até alimenta os animais, mas ali joga de qualquer jeito, sem um critério ou padronização. Perfeito. A gente traz com essa pesquisa, né, que ela tem o apoio da FAPESPA, do Governo do Estado, eles trazem novos usos e formulações de dietas para os animais. Então, a gente tem um balanceamento, todo um controle disso daí. Os resultados mostram que a silagem na casca da mandioca pode substituir o milho sem perda de desempenho dos animais. Na prática, qual o impacto econômico dessa substituição para o produtor rural? Esse impacto aí, ele tem de várias formas. Por exemplo, quando a gente fez essa pesquisa, né, o que a gente viu? O Pará, ele tem uma grande produção de mandioca. Sim. E ela vai ser destinada para farinha. A casca de mandioca, ela é um alimento rico nutricionalmente, porque ainda tem amido. E a gente viu que ela precisava apenas ser conservada da melhor forma para ser utilizada na alimentação animal. Então, a gente fez o balanceamento correto das dietas. Sim. E isso representa um ganho para o produtor de mandioca, porque ele vende um novo produto que era descartado. Então, a casca hoje é vendida, né? Ela é uma iguaria, eu digo. E o pecuarista que tem a sua criação animal, ele pode reduzir os custos aí da ordem de 30%. Sim. Com a alimentação. E isso nós temos algumas propriedades que já utilizam a casca da mandioca, por exemplo, em substituição a outros alimentos como o milho. Que e fizemos maravilha. também uma pesquisa, né, os experimentos, em Igarapé-Açu, na nossa fazenda escola. Então, temos os dados da pesquisa e temos os dados também de campo, validados nas fazendas. Nós sabemos que a mandioca é um tesouro da Amazônia, faz parte da nossa cultura alimentar, diria até que é raiz fundamental na nossa alimentação. Vamos falar de sazonalidade. Existe um período em que eu tenho maior produtividade da mandioca e que regiões pelo Pará em que eu tenho uma produção em maior elevação? O Pará hoje, né, ele está entre os maiores produtores de mandioca do Brasil. Perfeito. Então, o Pará é a região norte. Entretanto, a produtividade dele por área, ela é menor em relação a outros estados como o Paraná, por exemplo. Interessante. Isso talvez a gente tem uma extensa área, mas não tem tanta tecnologia. Então, aí onde a gente vê, talvez, dificuldade, eu vejo como potencial. Sim. O Pará tem um potencial para dobrar a sua produtividade tranquilamente. E, né, nesse quesito aí da produção, a gente tem municípios como Acará, que é o maior produtor de mandioca do Brasil. O município de Acará. E a gente tem aqui na região nordeste paraense uma grande concentração aí da produção de mandioca. Embora tenhamos também lá em Santarém, né, no Baixo Amazonas, tem produção de mandioca. E eu falo, né, que, como você disse, a mandioca ela é a base da nossa cultura, ela representa várias coisas, né, uma conexão com a natureza. Então, a gente tem esse potencial produtivo muito grande aqui no estado, em diversas cidades. Isso tem crescido aqui, Moju, né, já tem uma fecularia, então já tem um processo de industrialização. Excelente. Então o potencial é grande. E a gente tem épocas de maior oferta, né, que quando as roças são colhidas, geralmente no início agora do inverno, né, no final do inverno, são as épocas de maior oferta, de maior colheita. Muito Na época bom. de verão ela dá uma queda e a gente não tem tanta oferta assim. Perfeito. E às vezes até o preço pode aumenta um pouquinho, cai. altera.
Do que então se aproveita da mandioca? Vamos lá. Tudo. Da folha à casca? Tudo, Vanessa, tudo. E o que é mais interessante, né? Em todas as regiões do mundo, eu falo que quando a gente começou a pesquisar isso, né? Eu sou natural da Bahia, mas já estou aqui há 8 anos. Então, desde lá na Paraíba, na Bahia, já se usava mandioca. Sim. Né? E diversos outros países do mundo também usam. O que é que a gente utiliza da mandioca? As folhas, né? A parte aérea dela completa com o caule, as manivas que a gente usa para fazer maniçoba aqui, mas em muitos lugares que eu já visitei aqui no Pará, ela é descartada. Então a gente pode usar ela para fazer rações, né? Para fazer, usar na alimentação animal. Eu posso usar a casca, eu posso usar a própria manipoeira que ela dá origem ao tucupi, né? O tucupi só é produzido aqui no norte. Nos outros lugares, ele é usado como inseticida, como herbicida e na alimentação animal. Perfeito. Então, o tucupi pode ir também. A massa da mandioca, que é extraída, né, usada para extração, no processo de extração de amido, sobra uma massa. Essa massa também é vendida e utilizada na alimentação animal. O que mais? A crueira, a própria crueira que sobra do forno. Nós pegamos, outro dia eu olhei, o que é isso aqui? Ah, professor, isso aí é o que sobra. Uma bolotinha aqui, falei, rapaz, isso aqui é bom, viu? Okay. É bom não para a gente, para os animais, isso aqui são alimentos ricos. Né? E aí, o que é que a gente faz? Pega tudo isso, estuda a composição deles no laboratório, a gente sabe o que tem. Nas folhas tem muita proteína, né? E tem um pouco de fibra, e eu tenho que saber dosar. E nas raízes e na casca eu tenho muito amido. Né? Eu tenho energia, eu tenho uma riqueza muito grande. Que então, maravilha. Bem, a ONU já considerou a nossa mandioca como alimento do século XXI. Qual foi a reação da comunidade científica internacional quando você apresentou estes resultados em evento lá fora? Vanessa, isso foi até uma surpresa para mim, né? Sim. Porque a gente faz as pesquisas e a ciência com base no conhecimento vigente, buscando desenvolvimento regional, né? Essas pesquisas são feitas aqui na Amazônia, mas elas também têm um apelo mundial. Eu, numa missão recente agora do ano passado, apresentei esses resultados para professores lá nos Estados Unidos, mas tinham professores da África, professores de outros lugares, né? Sim. E o que o professor de lá, que ele é muito renomado, ele disse, falou, Tiago, eu não sei quem está pesquisando tantas coisas sobre mandioca no mundo como vocês têm pesquisado nesses últimos 5 anos. E a gente está delineando agora uma proposta maior, só que a nível global, com pesquisadores do Quênia, da Etiópia, dos Estados Unidos, de diversos países. Excelente. Então, isso foi uma repercussão, de fato, que eu não esperava, né, nesse primeiro momento, mas agora ela está tomando essas proporções até para expandir as coisas que a gente está estudando aqui para outros países. Excelente. Que evento foi esse, professor Tiago? Eu fui numa conferência, né? Eu apresentei o trabalho numa conferência internacional de silagem, que é um evento muito específico que eles reúnem os maiores pesquisadores dessa área de conservação de alimentos do mundo. Sim. E além do evento, Vanessa, eu fui para lá, né? E aí por intermédio do projeto, para reuniões específicas para apresentar os resultados. Então, eles agendaram reuniões para que eu levasse os resultados daqui. E eles ficaram, eu fiz uma apresentação, né? Eu acho que eu tinha até mandado algumas fotos, mas tem nas redes sociais nossas. Eu fiz 3 apresentações em 3 universidades, onde os grupos de pesquisa assistiram às apresentações e eles gostaram muito, né? Fizeram sugestões, discutimos e isso abriu porta para novas propostas. Você falava ainda há pouco sobre silagem. O projeto trabalha com diferentes técnicas. Isso. A ensilagem e a desidratação solar. O senhor poderia explicar para a gente o que é? Perfeito. Aqui a gente tem um público diverso. Tem, né? Muito interessado. Exato. E outra coisa, está pelos 4 cantos do Pará. E eu diria que do país, viu? Que eu mandei para um monte de gente. Pronto, que maravilha. Acompanhando pelo aplicativo. Exato. E assim, Vanessa, a gente sempre fala, né? A produção animal, ela está relacionada à segurança alimentar. Sim. Segurança alimentar, sustentabilidade, né? E a qualidade de vida da população. A produção de proteína animal, ela precisa de alimentos de qualidade e a gente precisa conhecer esses alimentos. Tá, por que eu estou falando isso? O processo de ensilagem, ele é um processo fermentativo.
E eu estudei isso muitos anos, né? Muitos anos, Sim. e ele envolve a conservação do alimento por meio da fermentação. Então, se eu pegar um alimento que ele tenha uma condição de umidade, de açúcares, dentro das faixas ali preconizadas, ele fermenta e conserva a vida toda. Ok. E essa forma de ensilagem, ela é milenar. Só que a gente precisa entender como ela funciona nos diferentes alimentos. Perfeito. E ela é interessante na mandioca porque ela deixa de ser tóxica quando passa por esse processo. Nossa. Então a gente usa qualquer variedade de mandioca, qualquer tipo de mandioca, não só a macaxeira, né, Sim, que não sim. é tóxica, a gente coloca ela para fermentar e após ali 60 dias ela não é tóxica aos animais, por conta da Fantástico. fermentação. E aí ela se torna silagem e com isso a gente faz várias coisas, né? Faz ração. E o outro método que também faz isso, né, conserva, é a gente tirar a água dos alimentos, que quando a gente faz com os capins é a produção de feno, né, a fenação. Sim. Como eu estou tratando aqui da casca, da folha, a gente usa o termo desidratação. Perfeito. Eu deixo secar ao sol e depois ali eu tenho um farelo com 20% de Aproveitar que a gente proteína. está numa região equatorial. Exatamente. Então, Incidência na forte. época do verão, a gente consegue secar muito facilmente as folhas e as cascas. Excelente. E eu já fiz tudo isso, Vanessa, no quintal de casa. Até para Muito mostrar, bom. assim, um pequeno produtor consegue fazer isso e usar para todos os animais que ele puder, com o balanceamento. Né? Que legal Sempre a isso. ressalva do balanceamento. Nossa, viva a pesquisa científica na Amazônia, viva a universidade pública na Amazônia. Vamos lá, pergunta do público. O Sérgio do bairro da Condor, ele pergunta: esses alimentos derivados da mandioca levam alguma mistura ou é feito da mandioca pura? Excelente. Né? A gente sabe que a mandioca sozinha, né, Sim. se eu usar somente aquilo ali, vai faltar alguma coisa para Ok. nutrir os animais completamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a depender da espécie animal que será alimentada, o nível de participação da mandioca pode ser maior Ou menor. Perfeito. Então, bovinos, por exemplo, a gente consegue usar mais. Sim. Bovinos, né, carneiros, pequenos ruminantes. Então, a gente tem esses critérios, mas, via de regra, a gente mistura e complementa, né, com farelo de soja, com outros alimentos que são mais, que a gente chama de convencionais, para balancear a dieta. Mas se eu pegar, tem algumas regiões do país, até na África também, que se eu usasse a folha e a raiz, eu tenho quase uma ração completa com a mandioca. Fantástico Porque isso. a raiz dela tem a energia e a folha tem proteínas. A gente vai testar agora, né, até já dando um spoiler, tem uma tese de doutorado que a gente fez uma dieta só com produtos da mandioca, para a gente ver qual vai ser o resultado. Né? Mas a gente sabe Fantástico. que se eu quiser acelerar e ter maiores rendimentos, eu preciso complementar. Então, assim, a gente tem as misturas e a gente tem também as avaliações exclusivas dos materiais. Fantástico isso. Então, a gente está dizendo aqui que a mandioca pode sim se tornar uma commodity global para a alimentação animal. Qual é o próximo passo para essas inovações? Próximo passo, Vanessa, que a gente já está dando, né, e que eu acho muito legal, é a produtização. É a gente criar patentes, né, gerar Sim. patentes desses produtos e, na verdade, comercializar esses produtos que a gente já estudou. Né? Então, o povo sempre pergunta, vocês estão testando? Eu falei, a gente já fez os testes, agora a gente já está validando e já temos, né, uma empresa, uma startup, que é a Bonagro, que ela foi criada com base nessas pesquisas. Ótimo. Uma empresa familiar que ela comercializa rações à base da casca de mandioca. Aí ali já está o produto final, digamos assim, do projeto, um dos. Sim. E produtos que já foram criados. A gente tem uma silagem de casca de mandioca com torta de dendê que ela é vendida. E as silagens de rações que são comercializadas, né, que já derivam dessas pesquisas. Então, se você quiser comprar hoje, você vai achar uma ração feita com casca de mandioca, balanceada, que tem os nutrientes, proteínas, certinho, tem um laudo. Excelente. Né? E aí já seria o passo seguinte. E o próximo passo é difundir isso Sim. mais e também aplicar isso mais nos diversos sistemas. Que maravilha isso. Nosso tempo está quase chegando ao final, professor. Que mensagem o senhor deixa para os produtores rurais, principalmente interessados nesta solução?
que está sendo desenvolvida aqui pela UFRA? A mandioca, ela tem uma versatilidade muito grande. Sem dúvida. E ela pode, né, essa mensagem precisa chegar tanto aos produtores de mandioca, Sim. que precisam pensar em diversificar o uso da mandioca. Né? A gente só faz farinha. Exatamente. Ok, ótimo. Mas a gente pode fazer muita coisa com o que deriva desse processo de produção de farinha. Então, primeiro recado aos produtores de mandioca. Diversificar os usos, e aqui a gente está mostrando tem vários. Exato. Aos pecuaristas, né, buscarem por opções que tenham baixo custo, mas também tenham qualidade. Perfeito. Não adianta eu buscar o baixo custo sem buscar a sustentabilidade, que a sustentabilidade entra com a questão ambiental, econômica, Total. social. Então, a ideia é manter a produtividade. O ciclo de sobrevivência do planeta. Exatamente, manter a eficiência do sistema. E aí tem vários benefícios até, Vanessa, que eu só cito aqui porque a gente ainda não estudou, mas tem diminuição de carrapatos, tem melhoria da fermentação, tem uma série de coisas quando eu uso os produtos da mandioca. Perfeito, benefício da própria saúde Então, animal. os recados que eu daria aos produtores são esses, para o agricultor e para o pecuarista, né, que está nos assistindo. E temos aí já pecuaristas parceiros que utilizam dessas técnicas. Muito bom. Para quem está em casa e quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, dessa pesquisa, professor. Nós temos, eu falo aqui, né, como a gente sempre disse, eu estou representando aqui muita gente, muita coisa, mas a gente tem um grupo que há 13 anos ele faz pesquisas aqui na Amazônia, que é o Grupo de Estudos em Ruminantes e Forragicultura da Amazônia, Excelente. que é o GERFAM, tem aluno de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Então a gente faz pesquisas voltadas para a região. A gente tem a Bonagro, que é a empresa, né, que já comercializa, e temos também os programas de pós-graduação da UFPA e da UFRA, que estão sempre no apoio que tem os estudantes. Então, todo esse trabalho, tudo isso que eu falei, se vocês entrarem lá, vão ver. E até na minha própria rede social tem, né, os conteúdos. E a gente tem, além disso, Vanessa, um ponto que ele já foi até uma pauta aqui, que é o Museu da Mandioca, que ele também faz parte disso tudo, porque mostra que a mandioca é originária da região amazônica e a nossa ligação com isso. Então, não posso deixar de mencionar o Museu da Mandioca, que ele é parte, é uma parceria de todo esse projeto, porque a gente entra lá mostrando os usos da mandioca também. Fantástico isso. Adorei a pauta, adorei o assunto. Voltem quantas vezes desejarem, porque esse é o nosso sentido. Essa vitrine, ela precisa ser escancarada, principalmente num canal como o nosso, que é público, né, e de comunicação educativa. Foi ótimo, professor, parabéns pelo belíssimo trabalho, sucesso, alcance aí os 4 cantos do planeta com essa novidade. Se Deus quiser, com o apoio de vocês, né, e de todos, e a gente sempre fala, a pesquisa é feita para a sociedade. Sem dúvida. O nosso papel, eu acredito muito nisso, e por isso que eu fico muito feliz de estar aqui. E nós, né, professores, pesquisadores, precisamos vir aqui, sem dúvida, trazer os resultados, né, o que a gente está estudando há vários anos. Então, fico muito feliz, agradecido a vocês e a quem está assistindo também. Viva a mandioca! Viva! Ah, que maravilha! Um beijo no coração, feliz ano novo, viu? Muito obrigado. Sucesso, prosperidade e novas pesquisas, né, para deslanchar e acabar com essa insegurança alimentar. Não só dos seres humanos, mas principalmente dos nossos animais também. Bem, gente, gostaram? Então, por hoje é só. Quero agradecer demais a sua audiência. Se perdeu o programa, já sabe que à noite, às 20h30, porque hoje é segunda-feira, vai ser a reprise do dia, tá certo? Aquele beijo especial e amanhã estamos de volta com muito mais Sem Censura Pará. Até lá.